Boa noite, queridos, a paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao nosso Espaço Mulher. Estamos aqui mais uma vez nessa noite para glorificar o nome do Senhor e trazer uma palavra de Deus para o nosso coração. Amém? Seja bem-vindo em nosso meio. Nessa noite nós vamos estar tratando sobre como curar feridas emocionais, superando os medos, né? Nós vamos estar conversando, tendo aqui um bate-papo dentro da palavra de Deus e nós pedimos ao Espírito Santo que esteja trazendo até você o entendimento da palavra, a revelação da palavra, para que você possa também estar recebendo nessa noite juntamente conosco. Seja bem-vindo em nome de Jesus. Vamos orar, Rogério, para a gente estar começando? Amém? Amém. Pai amado, Pai querido, diante de Ti nesse momento, viemos entregar as nossas vidas, Pai, as vidas das mulheres que estão em casa, Senhor Deus, que o Senhor possa alcançar cada uma delas nesse momento, Pai, que o Senhor possa tocar nos corações que precisam nesse momento de Tua ajuda, Pai. Espírito Santo de Deus, venha tomar o primeiro lugar nessa noite, que seja o Senhor que está ministrando, Senhor Deus, diante de nós. É assim, Deus, que eu quero Te louvar por cada momento nesse espaço, Pai. Que tudo seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos louvar o Senhor, irmã Rosa. Junto aos teus pés.
Aleluia. É muito bom adorar e louvar o Senhor, não é verdade? Quando adoramos o Senhor, nós colocamos o nosso coração diante dele, né, com gratidão, com alegria. Nessa noite, né, nós vamos estar tratando de um espaço que Deus preparou para a gente estar tratando sobre o medo. Nós vamos estar falando sobre o medo. Quem que nunca teve medo? Quem nunca sentiu medo? Tem tudo. O medo é uma sensação que vem o tempo todo na nossa vida. O medo, ele tem um significado de temor, receio, é uma ansiedade irracional. Ou seja, quando a gente tem medo, a gente tem dificuldade de pensar. Eu fiquei pensando assim, meu Deus, qual o exemplo que eu vou dar sobre medo? Porque às vezes a gente tem medo de barata, tem medo, né, de lagartixa, de rato, medos, né? E existem tantos tipos de medo, né, que às vezes a gente, né, não percebe o quão isso afeta. E às vezes a gente até deixa de pensar quando a gente é atingido, tomado pelo medo. Eu pensei em vários bichos, né? Eu pensei em vários bichos, tem gente que tem medo de galinha, tem medo, né, de gato, de cachorro. Vai falando aí, que tipo de medo que tem? Medo de cobra. Cobra é o medo certo, né? Aranha. Aranha, nossa Deus. Chuva. Eu tenho medo da chuva quando é muito forte, aqueles ventos assim, eu fico bem quietinha. Eu tenho medo. Ainda não consegui vencer isso, ainda não, eu tenho medo sim. Tem pessoas que têm tanto medo que acaba se escondendo né, no seu quarto, cobre a cabeça, tampa, fica quietinho, fica paralisado, né? Quando vem raio, relâmpago, vento, vai dar medo mesmo, né? Mediante uma tempestade, não é verdade? Eu coloquei aqui alguns exemplos. Também tem pessoas que têm medo de doenças, de ficar doente. Acaba tomando um monte de medicamento para não ficar doente, porque tem medo de adoecer. Eu conheço pessoas assim, que não tá sentindo nada, mas se ouve falar de alguma coisa, por exemplo, tá tendo uma onda aí de gripe, já vou tomar vitamina C, aquele remédio, né, que é vitamina C, já vou tomar um xarope para prevenir, já vai tomando antes de acontecer, por medo de ficar doente. Não sente nada, mas toma muito remédio. Tem pessoas que ficam tomadas pelo medo de uma forma e tomam atitudes, né, precipitadas que podem acabar prejudicando mesmo a sua saúde. Pode acabar ficando doente, né? É verdade. Tem gente que tem medo de morrer. E aí? É verdade mesmo. Eu tenho medo de morrer. Você tem medo de morrer, Jana? Não medo de ficar diante de Deus, não, mas medo de... medo, né, gente? Medo resume a tudo, né? Medo de morrer. No medo de morrer. Não tem medo de morrer, acabou. Eu penso assim, não medo da morte em si, mas eu tenho medo de deixar meus filhos ainda pequenos, né? Assim, pensamento de mãe, deixar eles sem a minha presença. A gente sabe que Deus guarda, mas medo da morte em si, não tenho. Mas de deixar as crianças. Isso, eu fico pensando, Senhor, né, o Senhor me levar, amém, mas guarda meus filhos, cuida deles. Ainda temo isso, o fato de deixar eles sozinhos, mas não medo da morte. Medo da morte também não tem, não, mas eu sempre falo assim, Senhor, deixa eu ver o neto, né? Uma neta, deixa eu ver os filhos casados, né? É sonho de toda mãe. Cuidado que a gente, como mãe, tem para com os nossos filhos. Imagina você, né? Que o Elias e o Miguel são pequenininhos ainda, só o Senhor, né? Eles casarem. E hoje teve um exemplo muito bonito que hoje a tia do Sérgio faleceu, né? A madrinha dele. E o testemunho que a filha dela me contou foi tremendo. Que ela falou assim, que o dia que ela visse todos os filhos na presença do Senhor, o Senhor poderia recolhê-la. E o último filho dela se converteu, que estava fora da presença do Senhor, ele se converteu e o Senhor a recolheu. Né? Então a gente vê assim, como que o propósito de Deus, ele é lindo na vida das pessoas. Ela foi em paz, porque todos os filhos hoje servem ao
ao Senhor. Que lindo, né? É a convicção de que Deus está verdadeiramente cuidando dos seus, verdade. né? Cuidando dos seus. Pessoas têm vários tipos de medo. Medo de demônios, medo de fantasmas, medo do diabo. Tem pessoas que têm medo, né? Quando eu era criança eu tinha muito medo de fantasma, gente. Quem não tem? Quem não tem, né? Quando a gente se deixa ser tomado por medo, a gente não consegue pensar direito. Até um cabide pendurado lá na parede com uma roupa se torna um monstro. Né? No escuro, num quarto escuro, de repente, como tiver seu coração, a gente começa a ver coisas onde não tem. A mente da gente, ela viaja de uma forma incompreensível. A gente enxerga coisas. O poder do pensamento, né? Que te leva, né? Onde não tem nada. É verdade. Tem perseguições, tem pessoas que têm medo de dormir, tem pessoas que têm medo de falar, tem pessoas que têm medo de sair de casa. Então, assim, medos em si, eles podem vir de vários tipos, de várias formas, né? E isso tudo traz sérias consequências na nossa vida. Então, eu quero começar aqui trazendo um texto da Palavra de Deus que o Senhor me deu como a identificação do primeiro medo relatado na Bíblia, tá? Que está em Gênesis, capítulo de número 3, aqui no versículo de número 9 e 10. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Eu vejo assim, né, o primeiro exemplo que a gente tem do medo aqui vem através do homem criado por Deus, Adão. Ele tinha uma liberdade no jardim que Deus criou, Deus colocou para cuidar do jardim, né, para estar ali cuidando dos bichos, dando nome aos animais, para ele viver no jardim, ter uma vida, né, muito abençoada no jardim. Então, quando o homem e a mulher, eles desobedecem uma ordem direta dada por Deus, eles comem do fruto que era proibido de se comer, Deus vem visitá-los no jardim e pergunta aonde Adão estava. Onde você está? Aonde estás? Né? Aí ele responde: eu ouvi a tua voz, né, Senhor, no jardim, mas porque eu estava nu, eu tive medo e me escondi. Os olhos deles foram abertos, então Adão se viu nu, pelado, sem roupa, sem nada. Né, sem vestes, e ele teve medo e escondeu de Deus. Eu penso que o maior temor que a gente tem que ter é de Deus verdadeiramente, né? Primeiro porque o homem desobedeceu a Deus, pecou através da desobediência, e ele teve medo. Esse medo, o Senhor colocou algo muito forte no meu coração, que às vezes a gente tem medo de ficar nu perante o Senhor, de colocar diante do Senhor a nossa realidade, a nossa verdade. Então a gente acaba se escondendo, a gente acaba se fechando. Ter medo é algo normal do ser humano, né? É uma emoção normal. Só que o medo, ele é alimentado, ele é nutrido quando a gente fracassa, quando a gente erra, quando a gente se depara com algo que não deu certo. Ter medo não é o problema. O problema é você se deixar dominar pelo medo. Aí vai gerar um monte de problema na sua vida. E a gente tem que estar, sabe, diante do Senhor nu. Estar mesmo verdadeiramente perante o Senhor, sem máscara, sem veste, sem se esconder do Senhor. Estar verdadeiramente na presença dEle, falar abertamente. Está ouvindo a voz do Senhor, a gente acaba se escondendo. Por quê? Porque a gente às vezes desobedece. E
ter medo do Senhor é colocar, querido, eu penso que a gente colocar o nosso coração diante de Deus e reconhecer que a gente é pequeno, que a gente é falho, que a gente erra, só que a gente precisa expor a nossa nudez diante do Senhor, porque Adão, ele se cobriu, ele se vestiu, né? Ele fez roupas ali para ele e para Eva, né? Eles fizeram roupas para tampar a sua nudez, porque estar diante do Senhor, nu perante o Senhor, não precisa ter medo, não precisa se envergonhar. Ele nos criou, né? Ele nos fez, não é verdade? É interessante que o Deus faz ele identificar o medo, que ele fala assim, eu estava nu e senti medo e me escondi, né? Porque eu estava nu. Aí Deus fala para ele assim, quem te falou que você estava nu? Deus fez ele reconhecer por onde estava o medo, que o medo veio pela desobediência. Ele desobedeceu, né? E ele viu o estado dele e se escondeu. Então Deus fez ele identificar esse medo. Deus mostrou para ele, né, essa condição do que estava acontecendo com ele. E para a gente vencer essas dificuldades, querido, do medo, a gente precisa colocar tudo diante do Senhor. Por quê? Quando o medo ele começa a nos dominar, o primeiro passo, né, do medo é a gente começa a ter dificuldade para raciocinar. A gente começa a ter dificuldade para pensar numa atitude a ser tomada. Então, se o medo começa a dominar a gente, ele vai gerar uma série de consequências, né? Por exemplo, eu anotei aqui, gera doenças crônicas. Tem pessoas que têm medo de entrar em lugar fechado, ele se torna, né, ali, qualquer lugar que ele entra se torna uma prisão. Ele fica com medo de qualquer ambiente fechado, ele fica com medo de estar diante das pessoas, geram doenças psicossomáticas, insônia. As pessoas começam a ficar, tudo para ela é negativo. As coisas sempre começam a dar errado. O medo ele começa a transformar a mente da pessoa. Começa a paralisar. Começa a ficar transtornado, não querer ficar. Eu tive isso, sabia? Eu entrava numa loja. Se a loja fechasse, o supermercado fechasse, eu saía na hora, não conseguia ficar. Porque fechava, a empresa estava presa ali dentro. Então, era uma fobia de ficar em lugar fechado. É o medo, né? É muito ruim, porque o medo ele te paralisa. O medo ele te para. Ele te para. A experiência que eu tive enquanto criança, que eu vi um vulto, né, passando assim, aquilo me travou. Eu fiquei paradinha, suando frio, o coração acelera, dispara. A gente não tem reação. A gente não tem reação diante do medo. Ele nos paralisa. Isso, se a gente não tiver um controle, se a gente não tiver alguém que nos ajude, nós corremos um sério risco de infartar. Eu lembro que quando eu era criança, a minha mãe tinha ganhado a patroa dela, aquele boneco fofão, aquele fofão que tem os bochechão. Aí a minha avó colocou ele em cima do guarda-roupa dela, assim, eu dormia na cama, em frente ao guarda-roupa, na casa da minha avó. Eu lembro que eu olhava aquele boneco em cima do guarda-roupa, gente, eu não dormia. Eu cobria a cabeça, eu suava assim, frio, sentia os suores correndo em mim. E eu tremia tanto com a cabeça coberta, mas eu não conseguia tirar a coberta assim do rosto, que era dar de cara com aquele fofão. Eu passei muito tempo sem dormir e não contava para ninguém que eu estava com medo daquilo. Né? Então, perigoso ter o coração batendo, infartar, morrer por causa do boneco que estava lá em cima e não falava. Ele falava assim, tira aquele boneco, eu tenho medo. E eu nunca brincava com ele. Ele só ficava lá em cima daquele guarda-roupa. Até um belo dia resolveram dar para alguém. Aí eu senti alívio. Gente, isso é assim, a gente vê muitos casos de medo quando criança, né? Na minha casa tinha uma boneca chamada Kiki. Ela abria os bracinhos, ela dava uma risadinha e virava os olhinhos e a cabecinha assim. Você fechava os bracinhos, ela dava uma risadinha, virava a cabecinha e virava os olhinhos. Ah, pra quê?
Minha mãe ganhou aquela boneca do meu pai e aquela boneca para mim era fantasmagórica. Aquela boneca para mim trazia um medo. Foi na época que lançaram o filme do Chuck. Gente, nossa, você olhar para a boneca te paralisava. E dava a impressão que a boneca estava te olhando. Você passava assim, o olho dela parecia que virava e te acompanhava. Aí minha mãe falou assim: quando eu tiver a primeira neta, essa boneca vai ser dela. Eu falei assim: eu que não te dou neto de jeito, porque isso não vai pra minha casa. Eu tinha medo daquela boneca. Aí, para a glória de Deus, a boneca lá estragou, lá, graças a Deus, parou de rir, parou de virar a cabeça. Mas aquilo era um pânico, um terror, eu não conseguia ficar no mesmo local que estava a boneca. A Andréia ainda conseguiu superar isso aí. Superei não até hoje. Eu tento imaginar assim, porque o meu irmão achava engraçado. Meu irmão achava muito engraçado, eu senti medo da boneca, porque ele não tinha. Mas eu chegava até suar, até hoje eu fico pensando, gente, ninguém percebeu, porque eu dormia, minha tia ali, minha avó, meu avô, ninguém percebeu que eu estava com tanto medo, podia estar o calor que fosse, eu estava coberta na cabeça, quase passando mal por causa dessa boneca. Lá em casa, eu não tenho uma boneca até hoje. Eu não tenho boneca. Não sinto nem falta de boneca. Talvez eu tenha medo das bonecas e não compro. Porque tem alguns medos que a gente não consegue superar, né? Eu, quando vi uma cobra pela primeira vez, eu paralisei, fiquei parada. E ali eu fiz pipi na calça e fiquei em pé olhando a cobra. A cobra passou, foi embora, eu fiquei paralisada, eu não consegui, não tive reação. E a lágrima descia, eu não consegui nem respirar, mas a lágrima descia. Aí depois eu consegui, meu marido falou assim: corta, vamos embora. E a cobra lá, bem longe de mim, e eu parada ainda. Então, assim, eu tinha mania de querer assustar as pessoas com bicho, essas coisas, então eu não brinco com isso com ninguém, porque eu detesto essa brincadeira de brincar com bicho. Tem gente que não gosta de lagartixa, tem medo, né? E, tipo assim, depois que eu vi que eu realmente tinha um pavor de cobra, medo mesmo, eu não brinco mais com ninguém com isso. Porque você imagina você brincar com uma pessoa, né? A pessoa vir infartar. A gente precisa, primeiramente, né, que ele está identificando o que causa esse medo na vida da gente, a gente olhar para dentro da gente e ver que situações nos trazem medo. Por quê? O medo, além dele paralisar a nossa vida, ele nos prende, ele pode gerar consequências, como nós falamos aqui, trazer enfermidades, trazer doenças, né? E a gente precisa vencer esses medos. Para quê? Para que a gente consiga prosseguir, né? Ter uma vida melhor, uma vida de superação, de vitória. Eu vejo que o exemplo da palavra de Deus, que os filhos de Israel, lá em 1 Samuel, eles tiveram medo dos filisteus. Perante a batalha, né, o exército estava ali, o exército de Israel estava perante ali os filisteus, e Golias estava afrontando o exército de Israel. Então eu pensei nesse grande pequeno homem que é Davi, né? Ele era menino ainda, e ele enfrentou o gigante Golias, enquanto um exército inteiro estava com medo de um gigante. Um menino, né, que em si ele superou os seus medos. Eu penso que ter medo, né, é algo normal, mas a gente precisa vencer o nosso medo exercendo coragem. A coragem, ela vem quando a gente vence os nossos medos. Deus nos deu um espírito de ousadia, de força para vencer. E quando Davi ele enfrenta ali o gigante Golias, a gente vê uma vitória sobrenatural sobre a vida dele perante um exército, perante uma multidão de homens. Um menino derrota um homem que estava afrontando todo um exército. Um exército inteiro com medo.
E você enfrentar o medo, igual o Davi falou, eu já lutei com o urso, eu já lutei com o leão, ou seja, a gente já enfrentou os medos que passou na vida aí, os desafios, o ataque do inimigo. Então eu sou capaz de vencer, mas eu não vou vencer sozinho, eu vou no nome do Deus vivo. Então a gente, para vencer os nossos medos, para vencer os desafios, porque às vezes, para mim, passa uma barata aqui, para Rogério ela vai dar um pulo dessa altura, mas para mim eu piso nele pronto. Não, para mim é fácil matar uma barata, mas às vezes para Rosa não é. Então o medo que aflige o meu coração não é o mesmo dela. Talvez uma barata se torne um gigante muito grande. Então a gente precisa saber enfrentar esses medos. Nós só vamos conseguir enfrentar quando a gente descobrir o tamanho da força que nós temos no nosso Deus. Não é verdade? Né? A gente encontra essa força através da palavra de Deus. Fala, Rogério. Está lá em Isaías 41, quando Deus fala: eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Eu os seguro nas suas mãos e lhe digo: não fique com medo, pois eu o ajudo. O Senhor diz ao povo: vocês são pequenos e fraquinhos, mas não tenham medo, pois eu, Santo Deus de Israel, sou o Salvador e o protegerei vocês. Está vendo que coisa linda? Né? O nosso Deus nos protege e nos guarda. Foi o que Davi fez. A confiança dele estava no Senhor. Um exército paralisado pelo medo, homens de guerra, homens de batalha. A gente não pode ficar parado diante do medo, né? Em 2 Crônicas também tem um exemplo do rei Josafá. 2 Crônicas 20. Ele teve medo na hora da batalha contra os moabitas e os amonitas, mas ele não desistiu da batalha. O que ele fez? Ele buscou socorro no Senhor. Ou seja, tem 2 exércitos aqui, tem um exército numeroso contra o povo de Deus, contra Judá. O que ele fez? Ele foi na pessoa certa, ele foi buscar socorro no Senhor. Estou com medo de ir para a guerra, os inimigos são muito maiores. Aí ele busca ao Senhor e ele apregou um jejum em todo Judá, querido. E a gente vê que Deus verdadeiramente foi com ele e falou: essa peleja não é tua, mas é do Senhor, né? O Senhor pelejará por vós. Né? É só ficar olhando, fica de pé, não desiste, não desanima. Né? O Senhor vai pelejar as nossas batalhas, mas primeiro a gente tem que buscar o socorro no Senhor. Né? Não é mesmo, André? É verdade. Davi, ele apoiou em Deus, né? Ele dependeu assim, exclusivamente de Deus, de mais nada. E eu vou em nome do Senhor dos Exércitos. Ele venceu um medo, né, que todo mundo tinha. E a palavra que Deus me deu também foi dos espias, quando foi olhar a terra. E eles trouxeram um relatório bom: terra produtiva, manda leite e mel, os frutos eram grandes, porém focaram nos problemas. Tinham gigantes, tinham os inimigos, e aí eles trouxeram um resultado bom, mas desmotivaram o povo a lutar. O povo teve medo. E aí o medo gerou consequências graves, porque o povo se rebelou contra Deus. Né? O Senhor nos tirou da terra do Egito para a gente morrer nas mãos dos nossos inimigos. Então o medo, às vezes, ele nos traz graves consequências, a ponto da gente pecar contra o Senhor. E isso é muito grave. Né? A gente ter medo a ponto da gente pecar contra Deus. E o que aconteceu com eles? Eles perderam, né, a bênção, a terra prometida, porque o medo os paralisou. O medo conduziu à derrota. Não é porque a gente fracassou uma vez que nós somos fracassados. A gente não pode deixar que um fracasso defina a nossa vida para o resto da vida. A gente também não pode definir
nossa vida com apenas uma vitória. A gente tem que confiar nesse Deus que cuida da gente, que nos sustenta, que nos levanta quando estamos caídos, quando estamos fracos, que nos fortalece. A gente precisa colocar a nossa confiança no Senhor, obedecer a tua palavra e ficar verdadeiramente nus perante o Senhor. Expor para Ele o que nós passamos, o que nós estamos enfrentando, as dificuldades, porque senão a gente acaba perdendo a bênção que está separada para a gente. Foi a palavra que o Senhor pregou domingo, né? Às vezes a gente perde as bênçãos, tanto por falta de perdão, mas também a gente perde as bênçãos por medo, né? Que o medo vem, te aprisiona, você não tem reação, você perde a bênção. Tem tanta coisa para a gente conquistar, tem tantas bênçãos para a gente alcançar, que a gente precisa fazer uma avaliação na nossa vida. Parar? Por que parar? Tem tanto ainda para se conquistar. A gente precisa ter esse vigor da força do Senhor, porque nele, se a gente enfrentar o exército inimigo, vamos considerar aí que os seus medos são seus inimigos, tá? Como que a gente vence o exército inimigo? Tendo a confiança no Senhor dos exércitos, nosso general da batalha, aquele que peleja as nossas guerras, aquele que pode nos garantir a vitória. E se a gente pereci, mas a minha alma está no Senhor. A gente não deixa de perder uma batalha quando a gente confia no Senhor. Amém? Né, Rosa? Deixa eu falar uma coisa. Reforçando o que a senhora falou aqui antes, né? Como vencer o medo? Lutando contra ele. No livro de Esther fala que quando ela chegou na presença do rei, teria que ser convidada. Ela não foi. Ela poderia ter morrido. Né? Quando o que eu acho mais bonito é ela ter colocado, né, todo o povo em jejum em prol da conversa que ela teria com o rei para que o povo fosse liberto como foi. E será que nós faríamos isso? Pagar um preço? Vou contar uma experiência para vocês. Fui criada assim, lá evangélico e eu gostava muito de ver televisão. Minha mãe dizia que televisão era do diabo. E meu tio adorava ver a gente com medo e botava a gente para ver aquele filme de terror. A gente também cobria a cabeça todinha. O filme era Jason, boneco assassino. Aí minha mãe falou para ele assim: aqui, Zezinho, se tu deixar meus filhos desesperados do jeito que estão, tu vai pro inferno na tua televisão. Tu não quer saber de Jesus, mas eu quero e vou salvar meus filhos. Vai você pro inferno com a sua televisão. Aí ele ficou com medo. Meu tio não conhecia a palavra. Hoje ele conhece, graças a Deus, né? Tio Zezinho, um beijão pro senhor que está aí em Recife, tá? E eu aprendi isso com a minha mãe, o seguinte, que ela falava assim, também minha pergunta no início, né? Tem medo de morrer? Não, não tem medo de morrer. Mas que conta que a gente vai dar ao Senhor quando chegar perante Ele? Então, aquilo ali era uma tecla que ficava sempre martirizando na minha cabeça. E quando meu filho Lucas foi para o quartel, né? Aí eu vi ele fraco na fé. Aí a gente começa a ver assim as más companhias, né? Então eu falei para ele o seguinte: meu filho, quer ir para o céu ou quer ir para o inferno? Você quer Deus ou você quer o diabo? A partir de hoje, eu falei para ele o seguinte, e falei também para Esther: a partir de hoje é o seguinte, eu tenho que dar conta de vocês para Deus. A minha oração vai ser o seguinte: se eu tiver de perder meus filhos para o mundo, que Jesus leve, mas eu não quero perder ele para o Senhor, para ele estar preparado na hora que for, para o Senhor levar. Quando vinha aquela triste notícia: Esther morreu com Jesus. A Esther morreu, estava na balada. Isso vai me deixar muito triste, porque o que eu vou apresentar ao Senhor naquele grande dia? Sirva para vocês como mãe. Não desperdice, não desista da sua família. E os filhos da Rosa estão na presença do Senhor, viu? Que eles são levitas, adoradores aqui da casa do Senhor, amém? Né? Diáconos, não é verdade? É isso aí, às vezes o confronto liberta, né? O confronto traz aí a salvação.
Deixa eu falar com vocês aqui um exemplo também dos discípulos. Mateus 14, a partir do 26, a gente tem um exemplo de Pedro. Pedro, ele teve medo, não só Pedro, mas os discípulos que estavam com Pedro no barco, em meio à tempestade. As ondas se levantaram no meio do mar e foi vindo, uma agitação muito grande. Eles tiveram medo, e o medo faz enxergar coisas que não são, que não existem, Eles viram um vulto no meio da tempestade, sobre as águas. Gritaram achando que era um fantasma. Pensa bem, E era Jesus andando sobre as águas. Jesus andando sobre as águas. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu já tive experiência de um anjo do Senhor perto de mim. Na hora dá um temor muito grande. Eu vi um anjo do Senhor. Eu não sei assim explicar para você o rosto, mas o corpo, a altura, as pernas eram enormes. Pernas altas, um corpo muito alto, muito grande, como se fosse uma estátua, um homem muito grande. E no momento, por um instante, eu tive temor. Eu tive muito temor porque eu não estava compreendendo aquilo que eu estava vendo. E eu fechei os meus olhos e eu comecei a orar, a falar com Deus. E eu abri o olho e falei, se for do Senhor, eu vou ver de novo. E aquela visão ainda continuou por um tempo. E eu senti paz no meu coração, mas eu tive muito temor. Igual você vê a palavra de Deus através de Ezequiel e do profeta Daniel, eles viram coisas terríveis. Terríveis. No céu, viram na terra, o anjo do Senhor, como era querubins, serafins, as rodas cheias de olhos, que Ezequiel viu, a visão do querubim, dos 4 seres viventes. Então João viu muita coisa. São coisas terríveis, coisas que eles caíram de medo, caíram como morto de medo. Então, às vezes, a gente vê algo assim de Deus, dá medo mesmo. Porque se você for olhar as visões de Ezequiel e de Daniel, são coisas terríveis. De João, que João viu, as coisas do céu, a gente vai imaginar assim, um anjo bonitinho, loirinho, cabelo cacheadinho, dos olhos azulzinhos, batendo asinha. Você não vai ter medo. Mas se você vê algo surpreendente, como é que você faz? O coração dispara, eu paraliso, E eu vejo que os discípulos, quando eles viram um vulto sobre as águas, eles gritaram, é um fantasma. É um fantasma. E quando Pedro viu ali, viu que era Jesus, falou assim, é o Senhor mesmo, deixa eu ir ter contigo. Aí Jesus falou, então vem Pedro, vem andar sobre as águas comigo. E Pedro, quando está lá caminhando sobre as águas, ele escuta o trovão, ele vê a tempestade, ele começa a olhar o vento, ele começa a olhar o barulho da tempestade, ele começa a afundar. Ele teve medo. Senhor, me socorre. Aí a gente aprende o quê? Que Jesus estendeu a mão. Fé. Lá em Pouca Hebreus, fé. para complementar isso que a senhora falou, lá em Hebreus 13, 6, fala assim, portanto, sejas corajoso e firmemos, o Senhor é quem te ajuda, e não tenha medo, que mal poderá acontecer. O Senhor é que nos ajuda, não é verdade? E isso acontece com a gente hoje, Jesus fala pra gente, vem, aí a gente começa a ir, aí começa a olhar os problemas, as situações adversas, a gente começa a fazer o quê? Afundar. A gente começa a afundar emocionalmente, o nosso ministério começa a não avançar, ele paralisa, e a gente dando voz para os problemas, ao invés de dar a voz, ouvir a voz de Jesus dizendo, vem pela fé. Porque a gente não é diferente de Pedro lá, Jesus no mar, e falando para ele, vem, quando você tiver com seus olhos postos em mim, você vai continuar sobre a superfície. Mas quando a gente tira o olhar do Senhor, a gente começa a afundar. O medo, ele faz com que a gente vá no fundo.
E aí é a hora que a gente percebe e clama por ajuda. É bom quando a gente se arrepende, né? O arrependimento. Eu acredito que o medo também é vencido no arrependimento. Que quando você está paralisado pelo medo, você fala, Senhor, começa a abrir o seu coração, a se arrepender. Porque se a gente sente medo diante daquilo que o Senhor projetou para a gente, eu acredito que a gente está até pecando contra o Senhor. É não acreditar que Ele está no controle, que a gente precisa ter total dependência dEle. E a gente dá mais vazão ao medo do que à voz do Senhor. O Senhor é a nossa salvação, nosso refúgio. Diz lá no Salmo 27, né? A quem temerei? De quem me recearei? Então, quando a gente confia no Senhor, a gente coloca a nossa fé no Senhor, a gente sai desse abismo, né? Desse buraco que a gente vai só se afundando, só se afundando. Precisa um reconhecimento, como o Senhor falou com Adão, né? Quem te falou que você estava nu? Então você precisa reconhecer, tá? E a gente colocar mesmo diante do Senhor. Nós já estamos quase terminando, né, esse momento nosso aqui, mas eu queria falar para você, como que a gente consegue vencer os nossos medos? Como que a gente consegue superar os nossos medos? Porque às vezes a gente tem até medo de conversar com alguém sobre o que a gente passa. O primeiro passo para a gente vencer, a gente precisa encarar os nossos medos. A gente precisa olhar, né, o nosso passado, o que nos traz o medo. A gente precisa encarar de frente, olha, identificar, eu sei que é isso. E até mesmo que tem medo que é saudável, né? Assim, medo de sair na rua à noite, andar na rua à noite, você está se autopreservando de acontecer algo. Alguns medos é para a nossa segurança, mas o medo na questão de estar diante de Deus, de fazer a vontade de Deus, é um medo ruim, é um medo destruidor. Porque se nós entregamos a nossa vida para o Senhor, ela só vai fluir mediante aquilo que o Senhor tem para nós, né? Mediante aquilo que o Senhor agir. E se a gente para, como Ele vai agir? Como que os planos deles vão ser realizados na nossa vida? Então esse medo, ele é destruidor. E a gente não deve ter medo diante daquilo que o Senhor nos apresenta. Embora a gente tenha, mas a gente precisa vencer. A gente precisa encarar esses medos, ser libertos desses medos, tá? O outro ponto é falar sobre eles. Falar sobre eles. A gente precisa conversar. Se eu tenho medo de algo, se eu tenho medo de falar com a irmã, vamos dar um exemplo simples aqui, às vezes uma ofensa, aí eu fico com medo de falar com ela, eu vou sempre ficar paralisada, trazendo inúmeras consequências sobre a minha mente, sobre o meu coração. Eu não consigo falar com a irmã, eu não consigo me libertar do que eu preciso falar, e isso traz consequência. Então eu preciso encarar essa realidade, encarar esse medo e enfrentar esse medo. A gente só vence enfrentando, tá? A gente vence enfrentando. Se eu tiver medo, por exemplo, de sair de casa à noite, por exemplo, a gente se preserva, tá? Mas se eu tiver medo, tiver uma situação de risco lá fora, eu preciso sair para socorrer alguém, e aí? Se alguém estiver precisando da minha ajuda, essa pessoa vai perecer lá sabendo que eu poderia ajudar, mas eu fiquei trancada por causa do medo? Eu preciso superar esse medo, eu preciso vencer esse medo, né? Ainda mais quando alguém está em risco. A gente precisa superar para ajudar alguém também. Eu me lembro de uma situação, eu tinha medo de microfone. Duas, falava em público de jeito nenhum. Aí a gente falar com as pessoas, pegando esse instrumento aqui agora hoje, toma de mim que eu quero ver. Né? Então, eu tinha medo de pegar no microfone e de falar no microfone. E teve um dia que uma irmã virou para mim e falou assim, olha, ela falou sério mesmo comigo.
E se você não pegar no microfone e não fazer aquilo que Deus confiou na tua mão, vai chegar um anjo do microfone dourado no pé da sua cama, vai te puxar da cama e você vai ter um tete a tete com ele. Eu falei, meu Deus, eu levei aquilo tão sério. Eu não sei o grau de seriedade verdadeira que falou no coração dela. Só que eu também posso, porque com temor. A pessoa, um anjo, com o microfone dourado na mão. Desde aquele dia, gente, diante de Deus. Eu não sei se foi um incentivo, se foi algo verdadeiramente. Eu sei que eu tenho temor do Senhor e das coisas de Deus. Para mim, o cristão, ele não deve nunca mentir. Então, eu acredito, porque a verdade tem que estar na boca do cristão. Independente do que ela falou, da maneira que ela disse, eu tomei posse daquilo. E o temor do Senhor me fez avançar. E dali em diante eu comecei a romper, mesmo tremendo, ficava assim, mas eu consegui romper. Tá? Então a gente precisa enfrentar, falar sobre esse medo, superar, vencer. E a gente precisa aí ter fé, crer na palavra de Deus. E através do ouvir da palavra de Deus, só pedir ao Senhor, Senhor, aumenta a minha fé, porque ela é muito pequena. Querido, se ela é pequena, tá bom demais. Tá bom demais. O pior se não tiver nenhuma. Então, se a fé está pequena, já faz grandes coisas. Né? Comparado ao grão de mostarda, é muito pequenininho. Já faz grandes coisas. Então não tem fé? Ouça a palavra de Deus, escute a palavra de Deus, leia a palavra de Deus, que é o Senhor falando com você. Né? A gente vai criando fé através de ouvir a palavra de Deus, de escutar a palavra de Deus. Lá em 1 João 4, versículo 18, está dizendo assim: no amor não existe medo, antes, perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. É isso que eu quero falar para você, tá? O tormento, ele é um sofrimento físico intenso. Ele é considerado como tortura, como aflição. O medo, ele produz isso dentro do nosso coração, na nossa mente, tá? É como se fosse uma tortura. Então, saiba que o amor lança fora todo o medo. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. Nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Ou seja, o amor de Deus em nós, que lança fora todo medo. Quando nós confiamos no Senhor, quando nós colocamos a nossa vida diante do Senhor, nos despimos verdadeiramente, lavamos a nossa alma, tiramos aquele medo, tiramos o tormento, tiramos a pressão do nosso coração. O agir de Deus começa a vir em nós, o amor de Deus começa a fluir em nós, e Ele vai lançando fora todo o medo. Né? Vai lançando fora todo o medo. A gente precisa colocar o nosso coração diante do Senhor. Amém, queridos? Quer falar alguma coisa para a gente terminar? Andréia? Deixar aqui Deuteronômio, capítulo 30, versículo 7 e 8, quando Moisés passa, cajado aqui para Josué. Ele diz assim: chamou Moisés a Josué e disse aos seus olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais para lhes dar, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai diante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas, nem te espantes. O Senhor é conosco, o Senhor é conosco. Não tenha medo, não tenha medo. Enfrente os seus medos. Amém? Eu quero orar com você. Eu quero pedir ao Espírito Santo que esteja mesmo tocando no teu coração, te fortalecendo. Através dessas palavras que foram ministradas, são
exemplos que nós temos para superar, para vencer os nossos medos. Eu sou um exemplo de superação de medo. Eis-me aqui, né? Já enfrentei muitos medos. Cada um de nós aqui já passou por situações que nós já vencemos. E você também vai vencer. Eu creio em nome do Senhor Jesus. Basta apenas você se despir diante do Senhor, colocar tudo diante dele, tomar posse da palavra de Deus, enfrentar os seus medos, né? Ser corajoso, como o Senhor está falando, né? Ser corajoso é enfrentar os medos. A coragem é isso, coragem é enfrentar os medos. A gente, né, às vezes não acredita na força que a gente tem. Ela pode ser pouca, mas a força do nosso Deus é grandiosa, né, quando ela está dentro da gente. Amém? Eu quero estar orando pela sua vida. A Andréia ora para a gente poder estar encerrando, tá? E a Rosa louva para a gente finalizar. Eu quero agradecer a Deus pela sua vida, porque você abriu a porta da tua casa para estar nos recebendo. Que Deus abençoe grandemente a tua casa, a tua família, que você supere mesmo os medos, os desafios, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu quero te adorar, Senhor, pela tua palavra, pois ela é vida para nós, ela é força, é alimento, é a tua palavra que nos sustenta. Ó Deus querido, eu quero te adorar, Pai. Recebe, Senhor, a minha gratidão por esta noite. Recebe a minha gratidão, Pai, porque o Senhor verdadeiramente tem cuidado de nós, de cada uma de nós. Ajuda-nos, Senhor, a superar e a vencer os nossos medos. Toma cada pessoa, Senhor, aonde a tua palavra chegar, aonde a tua palavra alcançar, ó Deus, que teu Espírito tenha liberdade, Pai, através da tua palavra de fazer cumprir a tua vontade e o teu querer. Senhor, levanta um exército, ó Deus querido, corajoso, Pai, fortalecido no Senhor para vencer as batalhas. Ó Deus querido, toma cada família nas tuas mãos, Pai. Eu te agradeço, Pai. Traga fortalecimento, revestimento do teu poder sobre cada vida, Pai. Muito obrigada, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Deus, pelas pessoas que aqui estão, pela tua palavra ministrada e pelo teu poder. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Pode orar, Andréia, para a gente encerrar. Amém, Pai querido e amado. Nós te louvamos e agradecemos o teu nome, ó Deus. Obrigada, Senhor, pelo teu cuidado, pelo teu amor, Senhor, para com as nossas vidas. Que o teu Santo Espírito, Senhor, a cada dia venha nos encher desse amor verdadeiro que lança fora todo o medo, Pai, para que nós possamos continuar avançando, Senhor, avançando nas tuas promessas, avançando nas palavras que o Senhor tem declarado a nosso respeito, Pai. Cada vida, Senhor, que está assistindo, Senhor, nesta noite, ó Deus, que o Senhor venha visitar, Senhor, o lar de cada um. Pai, que vem tocar no coração, no íntimo, Senhor, da alma, no mais profundo, ó Deus. Que o Senhor venha libertar nessa noite, Senhor, de todo o medo, Pai. Todo aquele medo que paralisou o teu filho, a tua filha, Senhor, que está em casa agora, Pai. Em nome de Jesus, nós decretamos, Senhor, que teu amor venha preencher. Que teu Santo Espírito venha, Senhor, através de cada vida, Pai. Que venha libertando, Senhor, essas vidas de todo medo, de tudo aquilo, Senhor, que parar essas pessoas de prosseguir, de avançar, ó Deus, seja o que for. Nessa noite, Senhor, nós jogamos por terra, Pai, toda a paralisação espiritual, ó Deus, em nome de Jesus, para que os teus filhos venham avançar, Pai, a cada dia na tua presença, que eles possam receber do Senhor cada palavra que foi liberada da tua boca, Pai, para a vida deles, ó Deus. Muitas pessoas não alcançam, Senhor, porque estão totalmente paradas por causa do medo, Senhor. Em nome de Jesus, nós repreendemos nessa noite, Pai amado, Pai querido, através da pessoa do Espírito Santo, que elas sejam totalmente, Senhor, preenchidas
revestidas, Senhor, de toda coragem, de todo vigor, todo fortalecimento, Pai, para que o Senhor venha mesmo manifestar a Tua presença nessas vidas, porque o Senhor tem dado espírito de fortaleza, espírito de trepidez, de ousadia, Pai, para que possamos falar no Teu nome, Pai. Quando for para falar, que nós falamos, quando for para ministrar, que ministramos, evangelizar, que evangelizamos, Senhor, que todo medo saia agora. Você em casa receba nessa noite a presença do Espírito Santo de Deus, que você seja tocado por essa presença que nós estamos sentindo aqui nesta noite, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, porque a Tua presença é real, e nós sabemos que as vidas vão avançar em Ti, Pai, porque nós somos cheios do Teu amor, Senhor, e o Teu amor por nós, Pai, faz que todo medo saia, que todo medo seja caído por terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Te convido a adorar o Senhor conosco para a gente finalizar, agradecer a Deus. Amém? Deus abençoe a tua vida, a tua família. Em nome do Senhor Jesus, que a paz que há no nosso Senhor Jesus Cristo, nosso único suficiente Salvador, seja sobre a tua mente, seja sobre o teu coração. Que essa paz traga mesmo uma noite de sono abençoada, tranquila, livre de todo medo, de toda preocupação, ansiedade. Que o seu coração seja mesmo colocado diante do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja o amor de Deus sobre a tua vida. E que todo medo seja lançado fora. Em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe você. Até a próxima quinta, em nome de Jesus.